Efésios, capítulo de número 1. Quero ler com você apenas o versículo 3 e, mais uma vez, observarmos a palavra de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo passado nós falamos sobre essa expressão de bendição, de glória, de exaltação, de louvor a Deus. E hoje eu quero conversar com os irmãos, olhando não sobre o louvor e adoração a Deus, mas sobre as bênçãos que Ele nos dá em Cristo Jesus. Eu quero perguntar para você, pense bem na estrutura da minha pergunta, para você não se perder. Quão fácil ou quão difícil seria viver em um país com as leis de outro país? Quão fácil ou quão difícil seria para você viver em outro país, ou viver em um país com as leis de outro país? Era como se você mudasse, por exemplo, para Itália ou para qualquer outro país do mundo e fosse viver lá naquele país, mas as leis que regem a sua vida são as leis do seu país de origem. Seria fácil essa adaptação, saber o momento de viver a lei daquele país sem contrariar a lei do seu país, ou viver a lei do seu país em harmonia com as leis daquele país, ou viver as leis do seu país em choque com as leis daquele país? Você teria problemas com isso, teria dificuldades com isso. As autoridades daquele outro país mexeriam com você, porque aqui ou ali, no momento de conflito de leis, você prefere cumprir as leis do seu país, e não as leis daquele país onde você está. Irmãos, eu quero deixar você com essa elucubração, com essa engenhoca mexendo aí na sua cabeça, e eu gostaria de olhar para nós, irmãos, sobre a questão do contexto, apenas lembrando que esta é uma carta curta, tem apenas 6 capítulos curtos, mas é uma carta carregada de profundidade, que alguns teólogos e exegetas vão dizer que nenhuma outra carta de Paulo tem tanto teor, tanto conhecimento, tanta coisa guardada em tão curtas palavras, em tão poucos capítulos. Talvez seja a carta de maior complexidade que Paulo tem escrito. Se você se lembra, por exemplo, Pedro, na sua segunda carta, ele vai dizer, falando sobre pessoas que deturpam a palavra de Deus, ele vai dizer que algumas pessoas deturpam as cartas de Paulo, escrituras sagradas, por causa da dificuldade. Apóstolo Pedro, com todas as revelações e percepções espirituais que ele teve de Deus, ele vai dizer lá na segunda carta, que as cartas de Paulo eram muito complexas, eram difíceis, e a carta de Efésios possivelmente seja esse arrazoado mais complexo, mais profundo, que o apóstolo Paulo nos traz. Meus irmãos, eu queria voltar com você na questão da pergunta introdutória. Esse indivíduo que mora no outro país e se rege pelas leis do seu país, muitas vezes conflitando e tendo dificuldades nessa vivência, esse indivíduo, dessa proposição, ele teria sempre estampada diante de si, na cultura daquele país, nas leis grafadas, quem sabe nas placas de trânsito, nos hospitais, nos ambulatórios, em qualquer lugar que seja, tem ali regulamentos e normas. Ele teria sempre estampado dentro de si as leis daquele país onde ele estava vivendo, mas ele era desafiado a respeitá-las até certo ponto, mas de modo tal que a regência maior na sua vida fosse as leis do seu país. Ele teria que conhecer muito bem as leis do seu país, e teria que conhecer também muito bem as leis daquele outro país, para poder discernir onde e quando ele poderia viver ou transigir as leis daquele país. É complexo, é difícil até a gente imaginar e quem sabe criar toda uma composição para um cenário desse, mas é isso que a Bíblia nos chama.
Nós somos cidadãos de um outro reino. Nós não somos em primeira mão cidadãos brasileiros. Nós não somos em primeira mão apenas cidadãos aqui da terra. A Bíblia diz que nós somos cidadãos do reino de Deus, e as leis que devem reger a nossa vida e o nosso comportamento são as leis do reino de Deus. Mas vivemos no reino da terra, vivemos aqui nesse mundo de poeira e de sujeira, e precisamos em alguma medida nos adequar às leis do nosso mundo. Mas certamente há aquele caso de uma desobediência intencional para com as leis do nosso país, se preciso for, porque a regra principal é a lei do reino de Deus. Nós somos esses cidadãos, nós somos esses tais, chamados a viver de tal maneira que a regência da nossa vida não sejam as coisas que nos circundam. Podemos viver bem com elas, podemos harmonizar a nossa vida aqui nessa terra, podemos usufruir das coisas dessa terra, até onde tudo isso não choca com os valores de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos, espero que tenhamos condição de fazer isso em meia hora. Quero compartilhar com os irmãos então sobre esse nosso tema aqui, bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu quero trazer apenas duas proposições sobre essa questão, e a primeira delas é que o eleito recebe toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Você é um eleito de Deus? Você foi alcançado com a graça salvadora em Cristo Jesus? Você teve um encontro pessoal e verdadeiro um dia com esse Jesus de Nazaré, e entregou a Ele a sua vida, e reconheceu que Ele, e somente Ele, poderia ser o Salvador da sua vida? Você realmente tem a consciência e a certeza absoluta de que não existe um outro Salvador para você, a não ser Jesus Cristo? Você tem a confiança plena de que a sua vida realmente está guardada nele, e que você está destinado a viver eternamente no reino de Deus, por causa de Jesus? Então você é um eleito, se você é proprietário dessas certezas, se você é possuidor dessa convicção plena. Um dia eu conheci Jesus Cristo, um dia eu me encontrei com o Senhor, um dia Ele mudou o meu coração, um dia Ele fez de mim uma nova criatura, Ele mudou a minha natureza. Eu ainda continuo com a natureza perversa e corrupta do pecado, mas eu tenho em mim um novo homem, e aqui e ali essas duas naturezas brigam entre si, guerreiam dentro de mim mesmo, porque o mal que eu não quero fazer, muitas vezes é isso que eu faço, o bem que eu sei que eu devo fazer, muitas vezes é isso que eu não faço, e eu vivo num conflito, muitas vezes brigando comigo mesmo. O crente é esse, ele não se conforma com o mundo, ele não se conforma com o pecado, ele briga consigo mesmo, ele guerreia dentro de si mesmo, ele vive inconformado, há uma questão de tensão dentro dele, que muitas vezes ele pergunta: quem sou eu? No meio de toda essa bagunça, no meio de toda essa desordem que há na minha mente, quem sou eu? Uma crise de identidade domina o coração e a mente de todo crente. Se você não tem essa crise de identidade, eu não sei dizer se você realmente encontrou com Jesus ou não. Mas todos quantos encontraram com Jesus e foram feitos novas criaturas, têm problemas psicológicos. A psicóloga que nos ajuda, né? Nos ajude, os psiquiatras que nos socorram. Mas na verdade, o nosso grande psiquiatra e o nosso grande psicólogo é o próprio Jesus. Não digo com isso que você não precise de um psicólogo, precisa sim. Assim como você precisa de um dentista, você também precisa de um psicólogo. Assim como você precisa de um ortopedista, você precisa também às vezes de um psiquiatra. São medicinas que nos socorrem, que nos ajudam nas nossas necessidades. Mas acima de tudo isso, você precisa do grande e poderoso Senhor na nossa vida. Então todo eleito, meu irmão, ele recebe toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Ele vive nesse mundo conturbado, ele vive nessa tensão desesperadora muitas vezes, mas ele é possuidor de uma esperança, ele é possuidor de uma glória, ele é possuidor de uma certeza que encanta, ele é possuidor de uma graça que o sustenta, ele é possuidor de uma certeza inabalável de que ele pertence ao reino de Deus e está pronto, se preciso for, a entregar a sua própria vida
por causa das questões desse reino. O Evangelho nos mostra isso acontecendo na vida do povo de Deus. Então o eleito, ele recebe toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Leia comigo de novo o capítulo 1, versículo 3 de Efésios. Leamos: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus, ou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito seja o Deus e Pai que nos tem abençoado com algumas bênçãos, não, com toda sorte de bênção. Meus irmãos, o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Paulo apresenta no início desse texto, é Ele que nos abençoa. Ele é o Deus que abençoa toda a sua criação e todas as suas criaturas, todos os que são criados por Deus, e todos são. Toda coisa que existe, material ou imaterial, visível ou invisível, está debaixo da mão poderosa, soberana do Senhor, e Ele abençoa tudo e todos. Até o ímpio recebe as bênçãos de Deus, até aquele que é o pior perverso recebe das bênçãos de Deus, até aquele que blasfema e afronta o Senhor dos céus, Deus o abençoa. É Jesus que vai dizer que Ele faz cair o sol sobre justos e injustos, derrama chuva sobre maus e bons. É Ele que enche o coração das pessoas de alegria, de fartura, de graça com a vida. E isso é uma propriedade não exclusiva do povo de Deus. Tem muitos ímpios que vivem muito bem, tem muitos ímpios que vivem na fartura, tem muitos ímpios que vivem na alegria, tem muitos ímpios que vivem realizados como são, não reconhecem como bênção de Deus, mas desfrutam de tudo isso como bênção de Deus. Então, mesmo depois da queda humana, Deus continuou abençoando o homem caído. Mesmo depois da pecaminosidade do ser humano, Deus continua derramando bênçãos constantes sobre o povo. Ninguém melhor do que o próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, que conhece os páramos celestiais, os tesouros imensuráveis da graça. Ninguém melhor do que o próprio Senhor para dizer que Deus derrama as suas bênçãos sobre maus e bons. Ele olha para todo mundo com misericórdia, com bondade, com graça. Ele apresenta e realiza milagres, muitas vezes portentosos, na vida de pessoas que não o temem. Ele cura pessoas que não o agradam. Ele abençoa e socorre pessoas que não são do seu agrado, porque Ele é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, Ele faz cair a chuva sobre justos e injustos. O apóstolo Paulo, pregando aos habitantes de Listra, lá na Pisídia, numa das regiões onde hoje é a Turquia, ele vai declarar algo maravilhoso de Deus, lá em Atos capítulo 14, versículo 17, quando ele diz para os crentes ali de Listra, se você se lembra, houve a cura de um homem ali em Listra, e os habitantes de Listra acreditavam que os deuses tinham descido até eles, e eles já então preparam todo um ritual de culto e de sacrifício para adorar Paulo e Silas. Lembra disso? E Paulo fala: para, porque eu sou pecador igual a vocês. Isso não simboliza que eu e o meu amigo somos deuses, mas significa que Deus, o Senhor Criador do céu e da terra, estendeu a mão graciosamente sobre esse homem, e estende a mão graciosamente sobre vocês. Então Paulo vai dizer para eles, na continuidade da fala: Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas dos céus e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Olha só quanta bênção o ímpio lá de Listra estava recebendo. Pessoas que não tinham temor do Senhor, tinham as estações do ano acontecendo, tinha chuvas caindo, sol aquecendo, tinha as árvores e as suas produções trazendo frutos e colheitas, e o coração deles alegres pela vida. Isso, meus irmãos, é bênção de Deus, e a teologia nos ajuda a pensar nisso como bênçãos gerais. Mas o eleito de Deus, ele também recebe todas essas bênçãos, mas ele recebe bênçãos a mais.
ele recebe bênçãos especiais, ele recebe bênçãos que só os salvos em Cristo Jesus experimentam. Então, bênçãos gerais são dádivas de Deus, atingem todos os homens, mesmo as pessoas mais brutas e grosseiras, empedernidas e rebeldes, até mesmo contra o próprio Criador, são abençoadas constantemente. O mal como o bom, o justo como os injustos, eles gozam e desfrutam de bênçãos de Deus, mas como eu disse, ninguém como os salvos, ninguém como os eleitos de Deus gozam de bênçãos especiais. Só os eleitos de Deus, só os salvos em Cristo Jesus que experimentam realidades que são do céu, realidades que são, como diz Paulo no texto, das regiões celestiais em Cristo, coisas que estão além da nossa vivência meramente humana. Essas bênçãos espirituais de que Paulo fala, meus irmãos, elas vêm então exclusivamente em Cristo Jesus. Só recebe essas bênçãos aquele que já recebeu Cristo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e é por intermédio e por causa dele que o cristão recebe essas bênçãos. Toda e qualquer bênção do cristão é derivada de Cristo, é derivada em Cristo Jesus. Nenhuma bênção vem de outro lugar. Não tem outro santo que abençoe, não tem outro nome que abençoa, não tem outro ser que traga bênçãos. A bênção do crente é em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, não existe outro nome. Eu gosto muito de Pedro. Pedro é aquela coluna forte da igreja primitiva, aquele apóstolo que encarna em si um espírito de liderança, de compromisso, a ponto de dar a sua vida pelo Evangelho. E Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 12, você lembra do texto? Fala aí para mim. Porque não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. É só Jesus. Nenhum outro nome, Pedro vai dizer naquele versículo, nenhum outro nome existe, nem no céu e nem na terra, que possa salvar o homem da sua condição de pecador. É só Jesus Cristo. Qualquer outro nome que nós incluamos junto com Jesus é uma blasfêmia. Qualquer outro nome que nós coloquemos como um estepe ao lado de Jesus é uma afronta ao sacrifício de Cristo, é um desmerecimento à pessoa do Filho encarnado de Deus. Então é só Jesus. Blaise Pascal, se você for para a internet ou nas boas livrarias e quiser ler alguma coisa de Blaise Pascal, você vai descobrir que ele foi um filósofo e um teólogo católico romano, lá dos idos de 1500 e alguma coisa, não me lembro muito bem a data de Blaise Pascal, mas ele fala o seguinte num dos seus textos. Ele era um homem extremamente piedoso, um homem convertido a Cristo Jesus, e ele vai dizer o seguinte: o Deus dos cristãos é um Deus de amor e consolo, um Deus que enche as almas e os corações daqueles que lhe pertencem, um Deus que fala sentir a sua miséria íntima e a sua infinita misericórdia, que se une ao mais íntimo dos seus espíritos, enchendo-os de humildade e de júbilo, de confiança e de amor, tornando-os incapazes de qualquer outra finalidade, senão Ele mesmo. Ou seja, o Deus do cristianismo é esse Deus que vem ao encontro do pecador, é esse Deus que penetra o coração do pecador, que leva-o à rendição e à conversão, e que faz com que ele se sinta um miserável, um pecador, um desgraçado, mas ao perceber a sua miséria e o seu pecado, ele corre para o Senhor, como que aquele que ora ao Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E na sua graça misericordiosa, o Senhor assiste, o Senhor transforma, o Senhor garante a vida àquele que diante dele se humilha. Jesus diz que todo aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que pensa que é o tal, que resolve os seus problemas por si só, que as suas obras ou a sua religião o ajuda, Jesus diz: aquele que resolve por si só, ele será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Irmãos, tudo é Ele, tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Ele, Jesus, é o centro de tudo.
Ele, Jesus, é o centro de toda a criação de Deus. Na continuidade da nossa exposição aqui, vamos chegar lá no versículo 10, não vou tratar muito disso aqui agora, mas o apóstolo Paulo diz que Deus vai fazer convergir ou bifurcar todas as coisas, o sentido e a existência de todas as coisas na pessoa de Jesus. Ele é o centro do universo, é o centro de toda a existência, o centro de toda a razão. Ele é Jesus, Ele é tudo. Então, o que são para nós, entendemos aqui brevemente, essa toda sorte de bênçãos espirituais? Essas palavras que Paulo utiliza aqui, eulogia pneumatike, lá do texto grego, a bênção espiritual, é uma ideia muito ampla, é muito lato, é muito indefinido no texto aqui o que é isso, mas ao mesmo tempo é a indicação de tudo quanto o cristão é e possui em Cristo Jesus. Nós não temos uma compreensão muito completa de tudo isso. Quem somos em Cristo? E o que seremos em Cristo? O que viveremos realmente lá na eternidade com o Senhor? Que tipo de vida, que qualidade de vida, que experiências serão as nossas, eternidade afora, numa vida redimida pelo poder de Cristo Jesus? Isso foge à nossa capacidade de compreensão, de entendimento. Então essa eulogia pneumática, essas bênçãos espirituais em Cristo, são coisas muito além da nossa compreensão, torna-nos pequenos e limitados para entender tudo isso. Russell Champlin, ele vai dizer o seguinte, que essa expressão ampla e indefinida sugere a totalidade e elevado caráter, porquanto aquelas bênçãos são dadas inteiramente da parte do outro mundo, para serem elevadíssimas, exaltadas e divinas. As bênçãos de Deus não são parciais e também não têm limite. Nós não sabemos tudo o que são essas bênçãos de Deus. É Paulo que vai dizer, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca entrou no entendimento humano tudo o que Deus tem preparado para aqueles que são dele, para aqueles que verdadeiramente o amam, para aqueles que realmente foram alcançados em Cristo Jesus. As Escrituras, irmãos, elas nos dão indicação dessas bênçãos, pela ideia de Paulo também, no outro texto, quando Paulo fala em Romanos 8:32, porventura não nos dará graciosamente com Ele, em Cristo, todas as coisas? O que Paulo está querendo dizer ali? São coisas materiais? São carros, casas, dinheiro? É isso que Paulo está dizendo? Ou Paulo está pensando na complexidade desse reino maravilhoso, de bênçãos infinitamente além, que nós nem sequer compreendemos na totalidade? Paulo vai dizer em Colossenses 2:3, que em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus estão ali, guardados para nós. Paulo vai dizer num outro contexto aos Romanos também, que nós somos herdeiros, juntamente com Cristo, das maravilhosas riquezas e bênçãos desse reino. Foge-nos a capacidade de uma compreensão plena. Meus irmãos, observando essa carta de Paulo aqui aos Efésios, é possível destacar então que essas bênçãos envolvem muitas coisas, e eu citaria para você, por exemplo, olhe rapidamente apenas as citações que eu te faço aí, não vou ler os textos, mas envolve uma cidadania no reino celestial. Olha aí o versículo 6 do capítulo 2, Ele nos colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso envolve transformação da nossa vida, segundo a pessoa de Cristo, a ponto de virmos a possuir da plenitude de Deus em nossa vida, sermos cheios do próprio Deus em nosso ser. Olha o versículo 23 do capítulo 1, Cristo foi dado à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Ou seja, a inteireza do ser de Deus é colocada no próprio crente.
Não que seremos deuses, mas participaremos da beleza e da grandeza, da glória e do ser divino. Olha ainda o versículo capítulo 2 até o versículo 6, mais uma vez, que Paulo diz que nós somos libertados das cadeias do paganismo, do pecado, do princípio da morte, do inferno, e somos resgatados e temos vida em Cristo Jesus. Essa riqueza, essas bênçãos celestiais, fala-nos também do fim da nossa alienação, da nossa separação natural de Deus. O ser humano não quer Deus. Isso é conversa que o diabo inventou. O homem está morrendo de vontade de conhecer a Deus. Mentira. O ser humano, por natureza, é inimigo de Deus. O ser humano, por natureza, ele não busca a Deus. O ser humano, por natureza, ele não tem prazer nas coisas de Deus. Mas aquele que é convertido em Cristo Jesus, ele é liberto dessa maldição, ele é liberto dessa alienação, e passa a existir nele agora um prazer, um desejo, uma vontade de estar com o Senhor, de se relacionar com Deus. A Bíblia fala mais ainda, olhando aqui para o texto, que nós seremos o mais exaltado tipo de ser inteligente em Cristo Jesus. Aí você olha para os anjos na Bíblia e fala: gente, que coisa linda. Você sabia que você é maior que os anjos? Que nós estamos vivendo num momento caídos por causa do pecado, mas que na eternidade viveremos num patamar muito acima de conhecimento e de relacionamento glorioso nas coisas de Deus, maior do que os anjos. Faz parte dessas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Seremos algo sem igual na criação e na utilização nas mãos de Deus, ou seja, a própria igreja, ela vai receber e vivenciar glória tal que ela vai ser uma extensão de Cristo. Tanto é que a Escritura fala que Cristo é cabeça, e nós somos a extensão, nós somos o seu corpo. E assim como a cabeça vive em glória e em honra, a igreja, o seu povo, também experimentará da glória e da honra de Deus, não por capacidade própria, como faz parte do ser divino, mas por graça estendida a nós pecadores. Seremos tudo quanto Cristo é, compartilharemos da sua natureza, e teremos tudo quanto Ele possui. Como diz Paulo, seremos seus herdeiros, seremos co-herdeiros com Cristo das riquezas de Deus. A diferença é que nós nunca seremos divinos, sempre seremos humanos redimidos, capacitados a viver eternamente nesse reino maravilhoso, desfrutando dessas riquezas eternas, mas nunca seremos deuses. Toda sorte de bênçãos espirituais ultrapassam a capacidade humana de vislumbrar, de imaginar, de compreender. Como diz um dos nossos hinos: metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Nós, seres humanos, conseguimos captar algumas coisas que a Bíblia nos revela, mas não conseguimos imaginar tudo, não conseguimos construir um ideário de tudo aquilo que são essas bênçãos em Cristo Jesus. Segunda coisa, rapidinho: o eleito está nas regiões celestiais em Cristo. Embora nós vivamos aqui, lembra que eu falei que nós somos cidadãos de Éfeso? Vivemos na terra, pisamos no chão, sujamos as nossas vidas aqui nesse mundo perdido, mas nós somos cidadãos do reino dos céus, somos cidadãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa expressão regiões celestiais ou lugares celestiais é uma forma de Paulo falar. Nenhum outro apóstolo fala disso, só Paulo. Se você se lembra, eu me referi rapidamente a isso aqui outro dia. Paulo disse que ele foi até a presença de Deus na sua glória eterna, e lá ele vislumbrou e conheceu coisas que são muito além da capacidade do homem entender, expressar e dizer. Ele fala que são coisas inefáveis, são coisas indizíveis, são coisas que as palavras humanas não conseguem explicar. Paulo vivenciou isso. Onde? Regiões celestiais em Cristo, lugares e domínios de um poder e glória de Deus que estão lá manifestos, e lugares não apenas imaginários, não apenas espirituais no sentido de uma existência etérea, mas coisas reais e físicas, glórias
perceptíveis, onde o ser humano pode andar e transitar, porque lá tem um ser humano que mora lá, sabia? O Filho de Deus encarnado, tem carne e osso, e ele mora nesse lugar maravilhoso. Então não é apenas um lugar imaginário, não é apenas um lugar ideal, não é apenas um lugar utópico, não é apenas um lugar metafísico, sem a presença do físico, mas é um lugar também físico, onde os seres que ali estão podem caminhar e vivenciar nesse espaço. Então essas regiões celestiais em Cristo são objeto de profunda reflexão e investigação entre os mais capacitados teólogos da fé cristã, de quaisquer que sejam as veias ou viés. Com essa proposição, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala então aqui da localização dessas futuras bênçãos espirituais, ou seja, elas estão lá nesse reino. É um lugar maravilhoso. Lembram da geração nossa? Eu, Moisés, Íris, quem mais aí? O pessoal mais antigo aqui, né? O céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Lá eu verei o meu Salvador. O céu é um lugar para onde vou. O céu é um lugar maravilhoso. Ninguém conhece? Só eles. Brincadeira, eu sei que outros irmãos conhecem. É um lugar, não é uma imaginação. O céu é o lugar das moradas do Altíssimo. O céu é a presença do próprio Deus, e é um lugar metafísico, ao mesmo tempo é um lugar físico. Lá tem um ser de carne e osso que anda e que caminha naquelas ruas, que vivencia nessa glória. E é nessa região, é de lá que Paulo diz que vem as bênçãos sobre o crente. Então, queridos irmãos, essa expressão, como eu disse, regiões celestiais em Cristo Jesus, é uma expressão paulina. Olha na carta, caminha comigo rapidamente, versículo 3 aqui no capítulo 1, regiões celestiais em Cristo Jesus. Capítulo 1 ainda, versículo 20, olha lá, no finalzinho, nos lugares celestiais. Caminha comigo mais um pouco, capítulo 2, versículo 6, o que diz lá? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Caminha para o capítulo 3, versículo 10, o que diz lá? Capítulo 3, versículo 10, vai dizer que nos lugares celestiais. Capítulo 6, versículo 12, você pode correr lá de novo, e você vai ver Paulo falando ali de regiões celestiais. Paulo trabalha essa ideia, não é uma imaginação dele, ele foi lá, ele conheceu. O judeu tinha na cabeça dele de que os céus existem em 3 estações. A primeira estação é essa estação aqui entre a terra e o céu, a área sideral, e esse é um céu. Nós olhamos e vemos o céu. Uma segunda estação, um segundo estamento, um segundo andar, seria onde vivem seres criados por Deus, bons e maus, que transitam nessas regiões entre a última estação. E a última estação é onde é a habitação do Todo-Poderoso. Tem uma revista, Manchete, de antigamente, né, Santana, que lançou uma fotonovela chamada O Sétimo Céu. Mas na cabeça do judeu só tinha 3 céus, né? Só para lembrar aqui que o judeu pensava nisso. Paulo foi até lá, ele diz: eu fui arrebatado em espírito até o 3º céu, e estive lá na presença de Deus Todo-Poderoso. Irmãos, hoje tem muita gente falando que foi arrebatado, que foi para o céu, que voltou, viajou, foi para o inferno. Não acredite nisso, é mentira. Isso é privilégio de Paulo, isso é privilégio de um apóstolo, isso é privilégio de um homem que foi guarnecido por Deus com capacitações especiais para nos revelar coisas profundas. Ir na presença de Deus não é coisa para qualquer um, mas Paulo foi dotado e foi beneficiado com essa bênção maior. Então, em pauta, essas habitações celestiais, ou essas regiões celestiais, essa existência celestial, fala de uma qualidade, de um lugar maravilhoso, de um lugar perfeito, onde o próprio Deus habita. Ele tem ali algumas características também interessantes. Olhe comigo de novo no texto, capítulo 1, versículo 20, diz ali que Deus mora lá. Olha o versículo 20. Deus ressuscitou Cristo
e o fez assentar onde? À sua direita. Deus mora lá. Fez Cristo assentar ali com o trono do seu lado, nos lugares celestiais. É a habitação de Deus. Segundo, são as moradas também dos remidos, daqueles que são transformados, alcançados e salvos em Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo 6, olha aí, ele nos fez assentar já salvos naquele lugar. Nós já estamos em Cristo, pertencendo a esse lugar que é a habitação de Deus. Olha outra coisa interessante, são as habitações também de seres angelicais. Lembra de Isaías capítulo 6? Eu vi o Senhor no alto e sublime trono, e eu vi anjos e seres maravilhosos circundando a presença de Deus e glorificando o Senhor. Quando você vai para o Apocalipse, parece que abre-se as cortinas e essas visões potenciais da presença de Deus são de maneira tal abertas diante de nós. É o lugar onde anjos, arcanjos, serafins, querubins, seres maravilhosos, portentosos, estão ali servindo o Senhor. Mas também, essas regiões celestiais em Cristo podem ter anjos malignos. Talvez entre a presença de Deus e a nossa habitação terrena, anjos malignos estão aí. Se você for lá para o capítulo 6, versículo 12, Paulo diz que existe uma guerra espiritual nessas regiões celestiais. Existe um conflito entre os reinos de Deus e o reino de Satanás nessas regiões celestiais. Então, meus irmãos, considerando que muitas variedades de seres habitam esses lugares celestiais, é preciso dizer que muitas regiões, muitos mundos, muitas realidades que vão além da nossa capacidade de percepção, de investigação, estão lá. Por que nós estamos presos aqui nessa terra? Deus tem os seus intentos, mas Ele vai nos levar a conhecer de modo real essas realidades maiores. O crente, diz a Escritura, que quando ele morre, ele vai para a presença de Deus, que o pó volte à terra, mas que o espírito vá para Deus. Todo mundo que morre vai lá na presença de Deus, e Deus vai direcioná-lo para um lugar de gozo e glória, ou para um lugar de tormento eterno. Basta você olhar referências de Jesus, e talvez aqui pula rapidamente aos nossos olhos, é a conhecida parábola do rico e do Lázaro. Aquele que temia o Senhor, morre e vai para a presença do Pai. Aquele que não temia o Senhor, embora rico e opulento, morre e vai para um lugar de horror. Mas ele se encontrou com Deus. Todos nós encontraremos com o Senhor. Para onde você vai, não depende simplesmente de você, mas depende do que Cristo fez na cruz do Calvário. Você já encontrou com Jesus? O que determina o seu fim, o que determina se você vai ou não para esses lugares espirituais da bondade e da graça de Deus, é a sua relação com Jesus. Você realmente já encontrou com Cristo Jesus? Toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo estão reservadas para os salvos, para os eleitos. Os não salvos, aqueles que não reconheceram, não encontraram com Jesus, a Escritura diz que eles também morrerão, também encontrarão com o Senhor, mas serão colocados em outro lugar, que Jesus Cristo diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Ali haverá intenso sofrimento de alma e de corpo, quando o corpo for ressuscitado. Ali haverá o horror eterno. Assim como nós não conseguimos imaginar a beleza, as glórias e as alegrias do reino eterno, nós também não conseguimos reproduzir em nossa mente os horrores da perdição. Mas as duas coisas são realidades, e precisamos abraçar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. O cristão, meus irmãos, ele não pode deixar de lado isso. Ele está pertencendo a esse lugar especial. Visto que os crentes então são cidadãos legítimos desses lugares celestiais, a mente dos crentes deveria se voltar para esse lar. Paulo vai dizer aos Colossenses: pensem nas coisas lá do alto, vivam como se já estivessem lá. Quem nunca leu o livro Verdadeira Espiritualidade, de Francis Schaeffer, precisa ler. Todo bom presbiteriano inteligente precisa ler esse livro.
Então, se você fala, eu sou um bom presbiteriano e sou inteligente, eu quero ler esse livro, compre ele, está na nossa editora aí, está em outras editoras também, Verdadeira Espiritualidade. E o Francis Schaeffer nos ajuda a entender isso. É preciso que nós compreendamos que nós, embora vivendo aqui, pertencemos a um reino muito além de tudo isso. A herança do cristão se acha lá. Podemos ter coisas aqui, dinheiro, casas, bens, você pode ter, não há problema com isso, mas você não pode se apegar a elas. O seu mundo não é aqui, a sua vida não é aqui, daqui você não leva nada, a sua verdadeira vida está lá em Cristo Jesus. Então a nossa mente, a nossa existência tem que ser fixada como cidadãos desse lugar. Somos cidadãos pertencentes ao reino espiritual do Senhor, a esse mundo maravilhoso que há de se projetar um dia, há de se tornar factível a cada um de nós. Então, posto, meus irmãos, que o destino do crente é os lugares celestiais, aqui e agora, esse cristão, você, eu, cada um de nós, somos estrangeiros vivendo num país, mas com as regras de um outro país, e por isso o conflito é inevitável. Eu e você precisamos nos adaptar, de modo tal que, embora vivendo aqui, nós sigamos as regras do reino de lá. E eu e você, então, precisamos conhecer muito bem quais são as regras do reino de lá, para vivê-las aqui. E se em algum momento da nossa caminhada houver conflito entre os reinos, se você é um salvo em Cristo Jesus, você vai correr o risco até de perder o pescoço, como João Batista, perder a cabeça, como tantos outros, morrer para esse mundo, porque o seu reino não é aqui, o seu reino é lá. Concluo com as palavras de Paulo. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Paulo fala lá em Coríntios, primeira carta, capítulo 7, 29 a 31, ele vai dizer ali, num outro contexto, mas que se aplica aqui à nossa realidade, Paulo diz assim: isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, e o que resta é que não só os casados vivam como se não fossem casados, mas completamente entregues ao Senhor, como os que choram vivessem como se não chorassem, porque as alegrias são além dessa realidade aqui. Os que se alegram como se não se alegrassem, porque as alegrias desse mundo são vãs e passageiras. E os que compram como se nada possuíssem, porque tudo que podem possuir não os acompanhará para a eternidade. E os que se utilizam desse mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Você não é um habitante permanente desse mundo. Para onde você vai? Onde está a sua vida? Você é um salvo em Cristo? Você pertence a lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você não é um salvo em Cristo, as convicções e a certeza de habitar no reino de Deus ainda não enchem o seu coração. Você precisa se colocar diante de Deus. Você precisa buscar o Senhor com temor e tremor. Você precisa confessar ao Senhor o pavor do pecado que existe na sua vida, o horror da morte que se apresenta diante de você, e dizer para Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Você, cristão, não é desse mundo. Você precisa não perder isso de vista. Habitamos em lugares, em regiões espirituais. Somos de um outro mundo, de uma nova realidade que há de se descortinar e há de se completar na nossa vida.